Seja bem-vindo a mais um episódio do Lookcast. Hoje estamos aqui num cenário diferente. Viemos aqui conhecer o nosso fabricante de materiais de alto desempenho. Estamos aqui com o Rodrigo da Reuchlin, que vocês já conhecem, já fizemos um vídeo aqui. Rodrigo, hoje eu vejo que você tem alguns materiais diferentes aqui, né? Sim. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos à Reuchlin Industrial Brasil. Sim, hoje a gente tem um número grande de materiais aqui. Hoje o nosso foco vai ser conversar um pouco sobre plásticos de alta performance, né, que é o topo da pirâmide, e algumas especialidades, alguns materiais da família de materiais que a gente já conversou, só que alguns materiais específicos, com aditivos diferenciados, que visa solucionar a situação, o problema, né, do cliente. Ah, legal. Então, vamos começar aí pelo PIC, que é um material aí que a gente tá com bastante coisa aí em produção, em estoque. Sim. Então, pode falar um pouco para nós aí sobre as propriedades, quais que são a usabilidade desse material, propriedades dele, que a gente vê ali também na sua pirâmide ali, que ele é um dos topo, né? Sim. Vamos começar pelo o que é um plástico de alta performance, propriamente dito, né? Então, assim, a gente já conversou que o que define a posição de cada material dentro da pirâmide é a temperatura de trabalho dele, né? Então, a gente tem a base da pirâmide, que são os plásticos industriais, que vai ali até 100 graus, ou próximos de 100 graus. Acima de 100 graus Celsius, a gente tem os plásticos de engenharia, como o poliacetal, o nylon, o HMW, o PAD. O PAD é um plástico de engenharia. Sim. É um plástico industrial. É um plástico que trabalha ali até 80, 90 graus. Então ele está um pouco mais abaixo na pirâmide. Ele faz a parte dessa base da pirâmide. São os plásticos industriais. Acima de 100 graus, nós temos o nylon, o poliacetal, o HMW. E acima de 150 graus, a principal é o que divide. Sim. Então, a partir de 150 graus, ele já é considerado um plástico de alta performance. Ah, que legal. Além disso, além dessa resistência à temperatura, todos eles têm uma elevada resistência mecânica, né? Resistência química. Então, assim, dentre os plásticos de alta performance, cada um tem uma particularidade, né, em relação ao outro. Então, do modo geral, vamos começar assim. O PIC, por exemplo, que você mencionou. O PIC ele tem essa característica, que é essa cor marrom, né? Ele é um material que ele não é transparente, ele não é translúcido, né? E a gente já tem esse aqui, que é um poliéter imida, o PEI, que ele já é âmbar, ele é transparente, né? Que o PIC ele é o poliéter éter cetona. Esse Isso, é o poliéter imida. Né? Então, como que a gente começa a diferenciar um material de alta performance? Ele tem um comportamento, quase todos, ele tem um som mais metálico, um som que te traz a sensação do material mais rígido, mais seco. Sim, até no toque, né? Ele é diferente. Você vê que Ele é diferente, exatamente. É verdade. Ele tem um som mais metálico, né? Ele é diferente de você tocar um polietileno, tocar um nylon, ele é diferente. Temos esse aqui que é o PS eu preciso pegar minha cola. Poliéter sulfona, eu acho que é o PS. Então todos eles você pode ver que ele tem mais ou menos o mesmo jeitão. Uma exceção é o PVDF. Ele é um material que ele, tá vendo? Ele já tem um aspecto mais leitoso. É verdade, ele já lembra um pouco, às vezes, um HMW. Exatamente, um nylon. Mas por que ele é classificado como um plástico de alta performance? Pela elevada resistência química dele e pela temperatura de trabalho. Ele você consegue trabalhar aí 150, 180 graus. Então, alta temperatura e resistência química, produtos químicos. Exatamente. Então, bombas químicas, válvulas, elementos de vedação que tem um agente químico muito agressivo, utiliza bastante o PVDF. Olha que legal. Voltando no PIC,
que é um material aí que eu acho que é o mais disseminado, é o mais conhecido nesse segmento. O que torna o PIC um material tão especial, né? Ele é um material que ele consegue manter as propriedades mecânicas trabalhando a 250 graus constante. Então não tem variação dimensional. Ele não tem, ele tem alta estabilidade dimensional, então ele permite que você faça usinagens muito mais precisas. Sim, tô vendo pela riqueza de detalhes dessa peça, né? Exatamente. O tamanho do meu dedão. Exatamente. Então, por causa dessa estabilidade dimensional, ele permite uma usinagem muito mais precisa. Então, você consegue quase ter a mesma precisão do que o metal. Então, coisa de milésimos de milímetro, você consegue manter essa precisão. Tolerâncias, né? Respeitar tolerâncias aí que às vezes são bem apertadas, né? Exatamente. Então, você junta... ele não perde propriedade mecânica trabalhando a 250 graus constante. Nossa. Ele tem alta estabilidade dimensional, resistência química, boa resistência ao desgaste, ele tem baixo coeficiente de atrito. Cara, é um material que soluciona muitas situações na indústria. É porque tem muito metal que às vezes acaba perdendo a tolerância com essas temperaturas, né? A maioria dos plásticos já não... Já não... Falando em alta... na pirâmide, saiu da parte de alta performance, é isso que acontece. Então, ele é um material que ele pode ser empregado ele é resistente ao raio gama, raio X, entendeu? Então, equipamentos médicos, equipamento de diálise, porque tem um contratipo, não um contratipo dele, mas uma variação do PIC, que ele pode entrar em contato com... A gente pode usar os moldes, os modelos, para desenvolver os implantes. Ele não é implantável, mas ele pode entrar em contato com o corpo humano. Ele é aprovado pela FDA, por todas as instituições na Europa também. Olha. Então, ele resiste a autoclave, né? Então, o processo de autoclavagem ele é tranquilo, ele resiste muito bem. Olha. Ele é muito utilizado em indústria de extração de óleo e gás, né? Então, tem muitos equipamentos, muitas vedações, por conta dessa resistência mecânica, da resistência química, que utiliza esse material. E pela resistência dele também é o calor, né? Ele não perder a dimensão, então ele consegue ter essa característica também aí que é muito buscada aí, né? Então a gente tem exemplos de aplicação em equipamentos de diálise, por exemplo, isso aqui é um bloco de PIC, né? Ele faz parte de um equipamento de diálise. Olha. Temos aplicações em máquinas de raio-x, temos aplicações em cabos de instrumentos, aplicações em bico de sopro na produção de garrafa PET, por exemplo. Que ele é muito abrasivo. Sim. Temperatura é abrasivo e imagina o volume de uma produção de garrafas PET. O quanto que isso... Então o PIC, aquele bico onde injeta o ar para fazer o sopro na garrafa, da pré-forma para a garrafa, normalmente é PIC. E aí entrando um pouquinho além, falando um pouco das especialidades, esse é o PIC natural. A gente está falando do PIC, a gente compra matéria-prima, agora fazer um merchan aqui. Nossa matéria-prima é da Victrex, é a mais conhecida no mercado, é uma das melhores do mundo, né? Então esse é a cor natural do PIC. Sim. Esse é um PIC sem aditivo algum. Do jeito que a gente compra o material do fornecedor, puro, né? É o material puro, é o PIC puro. E quando o PIC é muito bom, só que ele tem alguma aplicação que tem uma propriedade muito peculiar, o que a gente consegue? A gente consegue alterar a formulação e aditivar esse material para que ele suporte, você potencializa alguma das propriedades dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem um PIC ESD. O que é material ESD? É um material que dissipa a carga eletrostática do processo. Então, assim... a carga estática é aquela que por fricção você tem aquela descarga elétrica, aquele choque, né? Então você sente isso. Quando você anda de carro, você vai colocar a mão na maçaneta. Dá aquele choquinho, né? Isso. Você anda descalço no tapete de nylon, vai colocar a mão na maçaneta da porta, daquele choque. Aquilo é uma carga estática, uma carga eletrostática gerada por fricção. Então, em processo de produção de equipamentos eletroeletrônicos ou no funcionamento de equipamentos eletrônicos,
uma carga pequena dessa pode danificar o Você equipamento. danificou uma placa, algum circuito. Exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente consegue sentir essa descarga eletrostática a partir de 3.000 volts. Aquele choquinho são 3.000 volts. Nossa! 100 volts já é suficiente para danificar um equipamento eletrônico. Então você imagina o efeito que isso vai causar se você der uma descarga dessa no Em uma linha de produção que está ali em constante movimentação. Na linha de montagem de um celular, por exemplo, tem uma descarga dessa. Não dá. Pronto. Então, esse aqui é um material com os aditivos corretos. O que ele faz? Ele conduz, ele descarrega essa energia. Ele não retém. Não. Para quando você encostar em algo, ela libera ali. Então ele conduz para que por ali ele já nem se armazene, né? Isso. Então ele não chega naquela... Isso. Falando numa linguagem mais popular, ele aterra, ele faz um aterramento. Então ele vai gerar a carga estática, só que ele vai conduzir isso para... Não vai acumular para dar uma descarga alta. Exatamente. Então nós temos dois tipos de material. O ESD, que é esse que dissipa a carga eletrostática, e temos o AST, que é o AST é o antistático. Ele não gera essa carga. Esse dissipa e o outro não gera. Então, por exemplo, esse aqui é um pique que dissipa a carga eletrostática. Olha que legal. Aqui a gente tem um exemplo de uma peça usinada de um pique, o nosso Sustapic MOD. Né? Então é um aditivado com bisulfeto de molibdênio e PTFE. Então ele acaba sendo mais resistente ainda. Exatamente. Você pega... O material que já é bom, melhoraram. Para essa aplicação, a gente precisava de uma carga extra nessas características. Né? A gente precisava potencializar essas características, que diminuir o coeficiente de atrito e aumentar a resistência mecânica. Então, ao toque, ele já é diferente desse daqui, por exemplo. É verdade. Você consegue visualmente perceber essa diferença. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar um material que é muito bom. Não sei se é pelo molibdênio, né? Mas ele parece que o material assim, ele tem mais ainda essa... Isso, ele é mais rígido. Mais rígido, eu ia falar mais duro. Eu não sei se eu falar errado, mas... Exatamente, ele é isso. Exatamente. Ele é um material mais seco, né? Você tem a sensação. No toque você tem essa sensação. Ele é mais firme, né? Exatamente. Então, aí a gente consegue... Aqui, que nem esse aqui, ó. Esse é um pique medical grade, MG. Então é um pique que ele tem as aprovações, as certificações certas, que permite ele ser empregado na indústria médica. Né? Então, em contato com o corpo humano, ele, que nem eu falei, ele resiste ao processo de esterilização, exatamente, cabos de instrumentação, pequenos componentes. Tem uma aplicação que ele eu não sei o nome correto da peça, mas quando tem um exame que durante o exame ele é introduzido uma câmera no paciente e ele faz essa caixa, o case da câmera que é introduzido no paciente. Com esse material. Com pique, exatamente. Olha que legal. São umas usabilidades assim que você não imagina, né? Exatamente. O pique, por exemplo, hoje, na indústria automobilística, por exemplo, os carros mais modernos, eles têm injeção direta de combustível. Então, o bico, ele vai direto no cabeçote do carro. Então, ali tem temperatura elevada, tem agente químico agressivo. Exatamente. O anel de vedação desses bicos é de pique. É pique. Olha. Exatamente. Então, tem pique na indústria alimentícia. Né? Então, a gente tem o pique... deixa eu ver aqui... Ó, esse aqui é um pique, por exemplo... GF30, ele tem 30% de fibra de vidro. Para que serve a fibra de vidro? Para aumentar a resistência mecânica. Ponto. Ele vai deixar o material mais resistente ainda ao desgaste, né? Exatamente. Então, o pique, ele é um material muito bom. Só que para algumas aplicações, você precisaria que ele fosse um pouquinho melhor numa determinada propriedade. Né? Então, aí que vem os aditivos. E aí, além disso... Consegue melhorar um dos materiais que já são o topo da cadeia aí, né? Exatamente. E o mesmo funciona com os outros materiais. Aqui, esse aqui é o pique MOD, que é esse daqui. Então, ó, esse aqui, ó, ele antes da usinagem. Você vê que ele tem
o perfil dele, a superfície dele é diferente. É. Né? Então, o PIC, ele é muito versátil, ele é muito conhecido, ele é muito disseminado por isso. Ele é muito versátil, né? Então você pode usar ele desde a indústria médica, da indústria alimentícia, indústria automobilística, indústria eletroeletrônica. Então quase todo segmento industrial você consegue empregar o PIC. É. E hoje a Röchling fabrica o PIC em formato de chapas estrudadas, como essa daqui, chapas calandradas, pode ver que apesar da diferença de material, essa aqui é calandrada como ela tem fosse... um brilho, Exatamente. Né? Chapas mais finas são todas calandradas. Então, chapa calandrada, chapa estrudada, tarugos, tubos, né? Porque se você imagina, PIC é um material caro. Sim. É um valor agregado alto para um material tão bom. Imagina você comprar um tarugo para fazer um tubo. O quanto de material e mão de obra você não desperdiça. Então, a Röchling fabrica os tubos também. Ah, já fabrica o tubo. Exatamente. Então você desperdiça menos material. É. Então, aí tem o PIC. O PIC pode ser colorido também. Né? É fabricado em outras cores. Mas é muito difícil alguém solicitar isso. Normalmente na indústria para aplicações médicas. E alimentícia, a questão do azul. Sim. A questão do azul, algumas empresas exigem que seja azul justamente pelo contraste com o alimento. Sim, não existe alimento azul, né? Então fica... Exatamente, fica mais fácil identificar qualquer quebra, qualquer coisa desse tipo. Então, o PIC dos materiais de alta performance que a gente conhece é o mais utilizado, é o mais empregado, pelo menos aqui no mercado brasileiro. Né? Depois dele, acho que a gente pode falar um pouco do PVDF também. Sim. Né? PVDF que ele também está no topo da cadeia. Também né? é um plástico de alta performance, porque ele trabalha a partir de 150, 160 graus, tranquilo. E o PVDF é um material que ele não tem aditivo. Material puro. O PVDF é um dos poucos materiais que a gente tem variações dele. Não tem variação dele, né? Então, porque para o que ele é usado, ele não precisa de aditivo. Então, o que acontece? O PVDF... Esse é aquele que você comentou que tem alta resistência a produtos químicos. Exatamente. Então, assim, quando você tem uma indústria química que você tem um agente muito agressivo, que corrói aço inox, então você reveste ou você confecciona peças com PVDF. Hoje, em algumas aplicações, a Röchling não fabrica, mas outras empresas fabricam a tubulação inteira em PVDF. Então, as tubulações, conexões, válvulas. Então, bombas químicas, o corpo da bomba onde entra em contato com o agente químico é fabricado a partir de chapas e tarugos de PVDF, por conta da resistência química dele. Revestimento de tanques de tratamento superficial e algumas aplicações, alguns componentes, é feito com PVDF, por conta da resistência mecânica. O PVDF também, eu acho que ali, ó, embaixo da branca... mais uma fininha que tem uma malha atrás. Acho que é de baixo. Essa aqui. É isso. Esse não é PVDF, mas a Röchling fabrica o PVDF SK. O que é o SK? É essa malha aqui que permite você revestir um tanque, revestir um equipamento já existente. Por quê? O PVDF ele não é colado. Você não consegue colar ele como o PVC. Então ele é muito parecido com o PP e o PAD. Você solda, mas você não consegue colar. Então ele é fabricado com essa malha aqui atrás que você permite você fazer a colagem, né? Você cola, você faz a fixação por cola no equipamento. Então você hoje tem um tanque de tratamento superficial que você vai começar a trabalhar com um tanque metálico, que você armazena um produto agressivo, então você consegue fazer a aplicação desse material e dá uma nova vida ao tanque, né? Exatamente. Que, às vezes já estava com uma vida útil. Ou tanques muito grandes, porque o plástico tem a limitação. Se você vai fazer um tanque de 150 mil litros, por exemplo, começa a ficar inviável porque você precisa fazer uma estrutura com uma chapa muito grossa para sustentar o peso, né? Então você pode fazer um tanque com fibra de vidro, né? E internamente com a barreira química. Você faz Exatamente. Você junta as duas
as duas grandes propriedades aí, a fibra de vidro, A da resistência resistência. mecânica e a resistência química com PVDF ou PVC, ou isso aqui no caso é um polipropileno. Então esse aqui no caso é um polipropileno. Então a resistência química do polipropileno com a resistência mecânica de um tanque de aço ou concreto ou fibra de vidro. Acaba reduzindo o custo para fazer um Exatamente. tanque, né, de grandes proporções. Exatamente. Então, o PVDF é basicamente isso. Peças, vedações, revestimento, onde o agente químico é muito agressivo. Então, esse é o princípio do PVDF. Por isso que ele não tem ele não tem variações, ele não tem aditivo de cor, por exemplo, ele não tem fibra. Então, o PVDF é bom por ele mesmo. Sim. Ele puro já é a melhor opção. Olha que legal. Né? Falando em fibra em alta performance, nós temos o PPSU também, é um material bem conhecido. Né? Ele é um polifenilsulfona. Você tem que treinar um pouco para falar, hein? É difícil. Material que a gente não tem muito, que a gente não trata no dia a dia, às vezes a gente tem que consultar porque a gente acaba esquecendo, enrola a língua, né? Então é complicado. Ele também parece bem duro, né? Então. É um material que tem como todos os plásticos de alta performance, alta resistência mecânica, resistência à temperatura. E ele tem bastante resistência ao desgaste. E uma boa característica dele, o que dá destaque para ele, é a resistência ao vapor. Né? Então, o que acontece? Estojo de equipamentos médicos ou equipamentos de... Algumas partes de equipamento de indústria alimentícia que passam pelo processo de esterilização ou acabei de falar, esqueci o nome agora, me fugiu o nome, de autoclave. Sim. Utilizam isso aí. Um exemplo que todo mundo vai te perguntar, por exemplo, isso aqui é um estojo, esse aqui não é PPSU, tá? Isso aqui é polipropileno medical grade. A tampa do estojo, dos componentes do implante que vão para a esterilização, é feito com PPSU. Olha. Porque ele resiste a esse tratamento, né? Que é do vapor, da alta temperatura, ciclos repetitivos. A pressão, alta temperatura, tudo. Exatamente. Então, o PPSU também é bem conhecido. E aí esse aqui ele acaba desenvolvendo de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, às vezes, o estojo dos instrumentos cirúrgicos ou é basicamente isso daí. Ele posiciona os instrumentos dentro do espaço e vai para o processo de esterilização. Então esse processo, para um plástico, para um termoplástico, ele é bem agressivo, né? Porque é alta temperatura, é umidade, né? É um período longo de trabalho. Então ele tem que ser aditivado de forma adequada. Esse, por exemplo, esse é um polipropileno medical grade. Ele tem essa característica. Pode ver que ele é um polipropileno que parece um PVC. Ele parece um PVC, porque ele não é leitoso, né? Ele é opaco por conta dessa carga de aditivos. Bem legal, hein? Bem legal. Então, outros exemplos que a gente... Esse é o é o PSU, é o polissulfona. É transparente, né? Exatamente. Levemente amarelado. Exatamente. Então, basicamente, resistência à temperatura, resistência mecânica elevada. E aí, comparando ele com o PIC, ele deve ter uma outra agente químico que ele é mais resistente, que ele leva vantagem em cima do PIC. Então, apesar de ser transparente, ele acaba sendo um PIC melhorado, né? É diferente, é diferente. Como, cara, a gente tá vendo aqui, tem muito material, né? Então, material que a gente trabalha pouco, né? Material que é... sempre os materiais do topo da pirâmide... São usos bem específicos, né? Exatamente. Aquele feijão com arroz, né? Que a gente fala todo dia, então você acaba perdendo um pouco os dados. E o que acontece? Aí a gente sempre fala para consultar o nosso site. Consulta o nosso site, que lá tem o datasheet,
tem exemplos de aplicação, as principais Sim. indústrias onde são utilizados, justamente por isso, porque, cara, a cabeça a gente falha. Legal. Não, a gente também sempre, quem está nos assistindo, pode também sempre nos chamar pelas nossas redes sociais. Está vendo alguma necessidade, a gente envia o datasheet para vocês. Exatamente. Tira todas as dúvidas. E além disso, a gente tem o departamento técnico na Alemanha, lá na nossa matriz, os laboratórios que estão à disposição. Então, você recebeu alguma dúvida, passa pra gente. Se a gente não conseguir resolver pela Rush Industrial Brasil, a gente consulta. Alguém vai tirar essa dúvida. Exatamente, com certeza. E a gente tem aqui, eu trouxe aqui, hoje ele tá, a gente não usa mais, né? A gente não imprime mais, eu tenho guardado isso comigo. A gente, aqui então, é um catálogo... Já ia pedir só com as propriedades, né? Então aqui fala o aspecto que ele... o ensaio, né, as propriedades, e aqui os valores. Então, cara, cada linha dessa é um material. Nossa, e aqui todas as propriedades. Então é impossível decorar. Então, a grosso modo, você sabe mais ou menos o que cada um atende, mas especificamente cada propriedade, então aqui tem propriedade mecânica, propriedade física, propriedade térmica, propriedade elétrica. Isso aqui é completo. Então, a colinha. Exatamente, isso aqui anda com a gente. Famosa colinha lá. Quando você não consegue consultar o site, isso daqui está na mão. Isso daqui está sempre na mochila. Então aqui, por exemplo, a gente está falando do PVDF. Aqui, ó, o PVDF tem um PVDF SD, que é o que dissipa a carga eletrostática. Tem o PVDF Food Grade. Então, da família do PVDF, a gente tem pouquíssimas variações. Então aqui do PIC, cara, a gente tem pelo menos umas 20 aqui. Nossa. Então, tem bastante variação aí para a gente conseguir chegar exatamente. numa resistência melhor, ou mecânica, química, exatamente. Até o desgaste, coeficiente de atrito. Exatamente. Então, do que a Rush tem no portfólio hoje, a gente não conseguir achar um material que se adeque 100% ou que atenda a maior parte da sua solicitação, a gente tem a possibilidade de desenvolver. Né? Então, o time do departamento técnico da Alemanha está lá para isso. Né? Então, a gente chega com uma solicitação, eles vão falar, ó, é impossível, esquece termoplástico, a gente não tem um termoplástico pronto, apto para suprir isso daí. Então, você tem que mudar de material. Sim. Ou, fala, peraí, vamos... Tem esse material já pronto, já testou esse? Não, então se a gente der uma carga a mais nesse aditivo X, Y, vamos ver o que a gente consegue chegar. Então, esse é o core, né, que todo mundo gosta de falar, é o core da Rush. Solucionar as demandas do cliente, é buscar a solução para o cliente. Então, por isso que hoje a Rush tem o maior portfólio de termoplásticos do mundo. É a empresa que tem o maior portfólio de material termoplástico do mundo. Por conta dessas variações. Isso é bom que tudo isso vocês conseguem ter acesso aí pela Look Plásticos, né? A gente consegue trazer aí essas soluções aí juntamente com um dos principais fabricantes mundiais aí do plástico, que é a Röchling. Hoje, se a gente não tem no estoque no Brasil, a gente consegue importar. Canal direto com a Alemanha, a gente traz, mantém o estoque ou traz e entrega para o cliente. Isso aí é tranquilo. Perfeito. Tá? Então, isso é o que a gente queria falar sobre plásticos de alta performance, né? Dando uma ênfase maior no PIC, porque é o material mais conhecido, um material muito mais versátil do que os outros. Então, assim, caso você receba alguma consulta do material que a gente não falou aqui, porque o uso é muito específico, é muito restrito, traga até a gente. Com certeza, a gente consegue ter aí um material para adequar e atender aí essa demanda. Exatamente, né? A gente aciona nossos colegas na Alemanha e a gente consegue chegar numa conclusão. Eu não digo solução, mas uma conclusão. Se for possível com material termoplástico, a gente tem grandes chances de conseguir atender. Exatamente, senão a gente já indica outro. Né? Então, a gente falou dos plásticos plásticos de alta performance são os termoplásticos, né? Então é um material que você consegue, que ele sofre com a ação da temperatura, cada um na sua faixa, né? E você consegue, quase que 100% dele, você consegue, depois de utilizar, você consegue moer e voltar com ele para o processo produtivo. É o termoplástico.
Quase que todos, quase que 100%. Então, o termoplástico ele pode ser reciclado, seria? Exatamente. Então, você pode... primeiro, que ele sofre com a ação da temperatura, por isso que chama termoplásticos. E você consegue, quase que 100% deles, você consegue reutilizá-lo. Como isso? Você, por exemplo, o cavaco que foi gerado... Que gera para fazer esses rasgos, corte, Exatamente. Você consegue pegar esse cavaco, reprocessar ele, transformar ele em grão novamente e voltar para o processo produtivo. Ele mantém as propriedades, né? Ele sempre perde um pouco. Então é por isso que quando você volta com esse material, no caso do plásticos de alto desempenho, isso quase não ocorre, porque você tem que garantir a alta performance dele. Mas quando a gente fala de plásticos industriais e plásticos de engenharia, você consegue fazer isso mais facilmente, né? Plásticos de alta performance é muito pouco. Aí tem um outro tipo de plásticos que são outro tipo de materiais, são os termofixos. Como, por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece é o baquelite, que é o cabo de panela, aqueles telefones antigos. Então, aquele material, depois que ele é formado, depois que ele é feito, né, confeccionado, você não consegue reutilizar esse material, você não consegue reciclar, porque ele perde completamente as propriedades. Você não, o termoplástico, basicamente, você aquece ele novamente, ele vira... você consegue conformar ele de novo. O termofixo, não. Né? E aqui, a Reuchlin tem outra linha de materiais, que são os materiais compósitos. Que é basicamente um termofixo. O que são materiais compósitos? São materiais compostos. Então aqui a gente tem uma resina plástica e um reforço estrutural. O que é? É a resina de epóxi ou é resina de poliéster, que é o componente plástico, e a fibra de vidro. Né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Isolamento térmico. Por exemplo. Olha. Esse é com fibra de vidro. Eu ia falar, ele tá... Exatamente. Se você vê as fibras, né? Então, é um material que você começa a pensar no material dessa família quando um termoplástico já não te atende. Então, aqui a gente está falando de isolamento térmico, cara, 400, 500 graus. Nossa! A partir de 300 graus. Exatamente. Então, utilizado em moldes de injeção, né, para você... Nossa! Quando tem parte quente e parte fria, você consegue fazer um isolamento térmico com ele. Exatamente. Aqui, isolamento elétrico, né, que é outro tipo de material com fibra de vidro, né, é outra resina. Então, são materiais muito rígidos, materiais com extrema resistência mecânica, além da resistência térmica e resistência elétrica. E esse aqui é um material que é balístico, é um material à prova de bala. Olha. Esse é nível 2, então é 9mm, Magnum 44, esse tipo de coisa. Né? Então ele é utilizado para revestimento de guaritas, de fachadas de prédios, esse tipo de coisa, de cômodos, né? Ele é um material muito pesado. Nossa, verdade, né? Carro, infelizmente, a gente não consegue, porque ele não é flexível, ele é pesado. Não é moldável, né? Para acompanhar a porta. Exatamente. Então, para carro aí a gente fala de manta de Kevlar, fibra de carbono. Sim, que daí ela é moldável, né? Exatamente. Aí você consegue ver aqui Isso, nosso marketing que deu um zoom aqui daqui a pouco para conseguir ver as camadas de fibra e resina. Exatamente. E aqui é um outro tipo de resina com outro tipo. Porque assim, você pode ter fibra de vidro e resina. Só que aí a composição da resina, nessa resina você pode colocar aditivo que aumente a sua resistência térmica, química, né? Então a resina é o material plástico do composto. Então você consegue aditivar como você aditiva um termoplástico. E a quantidade de fibra de vidro e o tipo da fibra de vidro vai te dar a resistência mecânica que você precisa para o material. Então esse aqui é um material utilizado na montagem de placas eletrônicas, né? Então ele é resistente à temperatura, produto químico. Então aqui é o posicionamento dos componentes. Você posiciona aqui o componente, trava ele, trabalha onde precisa. E aí ele recebe a solda de estanho aqui na parte de baixo. Entendeu? Então
E aí ele também não tem aquela questão estática, né? Sim, exatamente. Exatamente porque a gente vai colocar um componente eletrônico Exatamente. aqui, Ele já é precisa impedir que tenha, que armazene a energia que estática. gere a energia estática ou que dissipe a energia gerada. Sim. Exatamente. Então esse material é desenvolvido, esse material é fabricado pela Röchling na França, na unidade da França. Esse aqui, por exemplo, veio dos Estados Unidos e esses outros aqui Alemanha. da Alemanha. Exatamente. É bem legal, hein? Tá? E aí, voltando para os termoplásticos, a Röchling tem esse portfólio grande, que nem eu falei. Dentro da família do poliacetal, a gente consegue formular ele para atender várias solicitações. Né? Então, é o que a gente chama das especialidades. Né? Então, basicamente, a gente tem os materiais antistáticos, que não geram a carga estática por causa da fricção. Os materiais dissipantes, que eles dissipam, eles liberam essa carga. O processo gera, mas ele dissipa essa carga eletrostática. Ele é a terra, né? Exatamente. Para não chegar naquele nível que pode queimar e danificar algum componente. Exatamente. Temos os materiais detectáveis. O que são materiais detectáveis? São materiais aditivados que permitem... Esse aqui, por exemplo, ele é identificável. Esse aditivo, ele é patenteado pela Röchling, né? Então você consegue... isso aqui é um leitor, né? Ele consegue identificar se esse componente tem o aditivo ou não. Esse aditivo eu consigo colocar no PIC, consigo colocar no poliacetal, consigo colocar no nylon, consigo colocar em quase todos os materiais da linha. Para quê? Você faz um projeto, você especifica o material, você garante para o seu cliente que o material é esse e vai ter uma vida útil de 2.000 horas. Ele usa o material, realmente dá 2.000 horas. Na troca, ele fala que seu material está muito caro. Ele compra um material similar no mercado. Coloca lá e dá um pau no equipamento dele, ou gera algum dano. Ele fala, não, mas o seu material não durou o que você falou que era para durar. Então você consegue rastrear, você consegue identificar se aquele material... Porque depois que você usina a peça e começa a usar, é difícil. Acabou. Pelo aspecto você físico, não consegue ter uma rastreabilidade, né? Exatamente. Então com esse aditivo, né, no caso aqui é um HMW, você consegue identificar. E você pode ver que se eu colocar... Ele acende aqui. Se eu colocar em qualquer outro material, ele não vai acender. Ele não vai. Nenhum outro ele vai acender. Porque nenhum outro tem esse aditivo. Só a gente consegue... Só o material da Röchling. Sim. Então, a Look, por exemplo, pode comprar um lote de um HMW identificável. Então, dali para frente, você com esse aparelhinho, você consegue identificar se o material é seu ou não. Né? Então, tem isso. Sim, daí dá para ter aquela rastreabilidade, né? Essa real. Rastreabilidade real. Esse é o identificável. Tem um outro tipo que tem um material detectável no raio-x, né? Então, existe uma carga de aditivos que você consegue colocar em algumas famílias de produto, porque ele é detectável no raio-x e também outro aditivo, que ele é detectável no detector de metais. Muito utilizado em indústria alimentícia, né? E indústrias de grandes geradores, por exemplo, geradores de energia. Porque ali todo o material não pode ser metálico, né? Então, ele consegue diferenciar o material que é do plástico e o material que é metálico. Então, ali também é aplicado. Mas, basicamente, indústria médica, indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Esse é para identificar possíveis rupturas. Exato. E aí no processo já existem os scanners. Exatamente. O ultrassom não, né? O scanner e o raio-x. Os detectores, né? Aí ele consegue identificar qualquer partícula. Exatamente. Ele já identifica ali no processo, né? Exatamente. Então esse seria uma outra especialidade. Né? Seria basicamente isso. Aqui a gente tem um material... O exemplo é um polipropileno. É um polipropileno utilizado
esse furado, né, esse todo perfurado, para a indústria alimentícia, no posicionamento, no tratamento de esterilização das latas, por exemplo. A autoclave, o que é autoclave? É uma câmara grande, onde você entra com um carrinho, pilhas de material. Então aqui tem, por exemplo, lata de atum, várias latas de atum, aí você coloca esse material, mais lata de atum e empilha. Por que perfurado? Porque o vapor, ele tem que... Em alta temperatura, né? Ele tem que circular entre as latas para fazer a esterilização completa. E esse material, ele tem o aditivo, né? Ele foi desenvolvido para esse tipo de aplicação. Então, ele tem uma vida útil maior do que um polipropileno normal para esse tipo de aplicação. Ele foi desenvolvido para aplicação em processo de esterilização e autoclave. Então, ele aguenta a temperatura. Exatamente. É o EHS. É o com carga extra de estabilizador térmico. Tá vendo? A gente sempre consegue ter um material aí que... Sim. Então isso na indústria alimentícia, e no Brasil tem indústria alimentícia, o número de indústria alimentícia é muito grande, né? Então, indústria de enlatado, indústria de vidro mesmo, de envasado em vidro, utiliza. A indústria alimentícia utiliza muito isso daí. De envase também. Exatamente. Então aqui a gente tem mais exemplos das especialidades, né? Esse aí seria um PIC GLD, é um PIC aditivado com PTFE. Para quê? Para diminuir o coeficiente de atrito, para aumentar a propriedade de deslize dele, sim. né? Para ele ter menos resistência ao atrito. Então, onde é capaz de aplicar o poliacetal, mas você precisa que ele tenha o coeficiente de atrito um pouco menor, a gente tem essa opção. Aí aqui tem o PIC ESD. E esse ESD é o que dissipa a carga eletrostática. Exatamente. Então tem ele na cor natural, tem ele preto. Também é ESD. Também. Esse é SD60, esse é 90. Isso. Esse índice é o quanto ele consegue dissipar, é a resistência elétrica superficial quanto ele consegue... dele. Exatamente. Então, dependendo da carga gerada, é um ou outro. Ele consegue dissipar. Às vezes gera mais carga no processo. O 90 ele consegue dissipar uma carga maior do que o 60, por exemplo. Isso é só a carga de aditivos que é colocado nele, que muda, que dá essa diferença de propriedade. É que às vezes o cliente não tem necessidade de um tão... Sim, porque isso encarece, né? Sim. Isso encarece. Então, ou uma exigência maior do que essa, então você vai aditivando, vai aumentando a carga de aditivo. Vai aumentando a... Ali do lado esquerdo a gente tem esse material branco, pode ver que ele é um polipropileno, ele tem uma textura. Ele é o Marinitec. É um material desenvolvido para mobiliário de equipamento náutico, de barco, de lancha, de navio. Então ele tem resistência UV, ele tem resistência a cloro, ele pode entrar em contato com a água do mar, que ele não degrada. Ele tem essa texturinha que também acaba não escorregando, né? Escorregadio depois. Exatamente. Então tem o branco, tem o bege, para essa aplicação. Acho que não vai dar para ver a textura. A gente chama de casca de laranja. Casca de laranja. Parece. Ele não é liso espelhado, ele é casca de laranja. Isso é bom, porque ele não dá uma boa aderência, né? Sim. Aí tem a variação dele que é o bege. Isso todos são especialidades, né? Que é a partir do polipropileno que a gente desenvolveu isso daí. A outra amostra é um polipropileno flexível. Olha. Ele tem todas as propriedades, a resistência química do polipropileno cinza que a gente vê no mercado para confecção de equipamentos, para fazer revestimento. Exatamente. E ele é soldável com fio de solda de polipropileno. Nossa, olha. Você consegue moldar ele, na tanques, o que for. Equipamento, tubulação, exatamente.
Ele é bem maleável, né? Sim, o elastômero na composição dele permite esse comportamento, né? Olha que legal. Sim. E o outro conhecido é o anti-chama, né? Material também bastante utilizado na galvanoplastia, tratamento superficial, né? Dutos de ventilação onde tem o processo, o gás inflamável, esse tipo de Acúmulo de gases, né, para evitar o... Exatamente. Então ele não é o anti-chama, ele é retardante a chama, né? Então assim, se a gente fizer um teste, você manter a chama, ele queima. Você tirou a chama, ele extingue a chama. Ah, ele é auto-extinguível. Exatamente. Ele é o retardante a chama que a gente fala. Sim. Que no policarbonato, Exatamente. ele tem essa propriedade, né? Igual o PVC. O PVC ele é naturalmente retardante a chama. Sem nenhum aditivo, o PVC já tem esse comportamento. Falei do policarbonato porque a gente já fez, inclusive, um Eu vi. vídeo lá. Eu vi. Coloquei um maçarico nele. O pessoal ficou e aí pedindo. ele extingue, né? Exatamente. Ele chega a começar a pegar e para. Igual o PTFE também. Sim. PTFE tem a mesma propriedade. Aí esse outro aqui é um EL, que é... Esse é condutor elétrico também. Esse tá até no... Pode tirar, fica à vontade. Aqui a gente recebe as amostras embaladinhas para não riscar, para não danificar a superfície. Mas esse ele funciona basicamente como o ESD. Ele vai dissipar a energia gerada. Olhando, você não percebe diferença nenhuma, né? Ele parece um pouco o H, né? Ele é um polistone M. É o HMW. É o HMW. É o polistone M. Aí. Ali o AST, né, que é o antistático, esse não gera a carga eletrostática. Então, M. Schwarz é preto, né? Alemão. É, alemão. Onde que a gente utiliza esse tipo de material? Revestimento, principalmente o HMW, né? Falando em HMW, AST, revestimento de equipamentos ou tubulações onde você tem o risco de incêndio, de explosão. Grão, por exemplo, aquele pó do grão, casca de arroz. Soja, né? Exatamente. Onde gera aquele pó, aquilo é muito inflamável. Sim. Então, uma fagulha da carga eletrostática é suficiente para pegar fogo. Além da fagulha, do pó, o atrito dela gera energia estática o também. O pó né? é inflamável. E o atrito, a fricção, gera carga eletrostática. Você vê muito isso em silos, né? Quando ele não é revestido com o HMW, né? Aí o atrito com a parede que é de metal do silo, junto com o pó, e acaba causando explosão. A movimentação do grão, ele já gera aquele pó, né? Todo grão tem arroz, milho, soja, você vai movimentando e solta um pó. E o atrito, a fricção entre os grãos e com a parede do silo, gera carga eletrostática. Então, se você tem uma descarga eletrostática nesse momento, que tem esse pó suspenso, é uma bomba. Ambiente quente, tá tudo seco, propício para... Exatamente, é uma bomba. Então, mesmo para alimentos, minério, fertilizantes, né, carvão, então para tudo isso que tem esse risco que pode se tornar inflamável, que é inflamável. Já é um combustível, aí está formando a pirâmide para... Exatamente. Aí a ignição é a carga eletrostática. Então, com esse material você evita. Então tem o poliacetal AST, o HMW AST. Então, para cada aplicação, a gente tem esse material, a gente consegue agregar essa característica no material. Interessante. Aí o próximo ali é um material que tem 3 camadas. Legal. Ele é um polietileno, né? Então aqui em cima, hoje a gente consegue fazer a Rochlin consegue fazer com 3 cores diferentes, né? Aqui é um sanduíche, mas dá para fazer com 3 cores diferentes. Isso aqui é muito empregado para um efeito mais visual, né? Então se você usinar essa primeira camada amarela, você vai ter o contraste do amarelo com o preto. Exatamente. Então, destacar o preto. Brinquedos para playground, brinquedos para piscina, propaganda, decoração. Já imaginei fazer um logo da Look assim, desse jeito. Exatamente. A gente tem um azul e branco, tá na nossa vitrine, que ele é azul com fundo branco. Então a gente usa o logo da Rochlin, exatamente essa aplicação. Na Europa existe
uma legislação, uma lei que regulamenta a aplicação de brinquedos de playground. E esse material é aprovado. E ele também tem a textura de casca de laranja similar à da Naval para impedir que escorregue, então é tudo pensado, né? Exatamente. Então ele tem que obedecer essa norma. E que nem na Europa você não pode fazer um playground com pneu, madeira, bambu, igual é aqui no Brasil, né? Lá tem a regulamentação, você tem que seguir. Exatamente. Com eucalipto, né? Com árvore. Exatamente. Então esse material é para isso. Então você vê, ele tem resistência ao UV, né? É um material que teoricamente não vai acabar nunca. Então o playground vai ficar lá um bom tempo. Na verdade, não oferece risco também, né? Exatamente. A gente consegue fazer ele autoextinguível, anti-chama, toda questão de segurança. E tem uma outra questão nesse material, que é a sustentabilidade. Esse material do meio, a gente consegue fazer ele com material que a gente chama do Reloop. É um programa de reciclagem dentro da Rustling. Então esse material você consegue fazer ele 100% com material reprocessado. Então é um cavaco que teoricamente seria desprezado. Você consegue retransformar ele em matéria-prima de novo e utilizar nesse material. Que é um material que, dependendo da aplicação, não tem uma exigência técnica muito grande. Né? Você dá toda a resistência anti-UV, você dá nessas camadas de material virgem, e aqui dentro você consegue preencher ele com material reprocessado. E aí você consegue criar um material que é resistente, mais grosso. Bonito e sustentável, exatamente. Excelente. Exatamente. É legal. Aqueles outros dois ali da família do polipropileno, fabricação de piscinas. Eu olhei para ele, né? A cor já me remeteu, né? Ainda o calor que a gente tá hoje. Já imaginei a água. É para piscina. Então ele tem aditivação, né? Que confere a ele resistência ao cloro, resistência aos raios UV, numa carga muito maior, né? Para justamente ser resistente ao ataque cloro da água da piscina. Né? Aqui no Brasil, pouquíssimo. Eu acho que a gente nunca confeccionou uma piscina aqui no Brasil. Mas o principal cliente da Rustling nesse segmento é uma empresa da República Tcheca. Eles fazem piscinas lindas, absurdas. Olha. Então é um material para piscina. O outro é um material, é um SafeTech que a gente chama. Ele é antiderrapante. Essa camada de cima ele tem uma carga de borracha. Então ele, se você fizer um teste com esse e tenta fazer um teste com esse. Pega na imagem aqui. Ele oferece muito mais resistência. Você tem que fazer muito mais força para mexer esse aqui do que para mexer esse aqui. É verdade. Claro que ele não vai grudar na mesa, mas a força que você faz para mexer um para mexer o outro é diferente. E aqui em cima a gente tem, e esse aqui a gente tem as diferentes texturas. Pode ser essa, pode ser cubic, que a gente fala que é cheio de quadradinhos pequenininhos, né, que eu vou ilustrar aqui. A superfície cubic é essa daqui, ó. Olha que legal. Então essa linha, então esse aqui, revestimento de piso. Empresas de processos químicos que você precisa, como é que eu falo? Revestir o piso para evitar a contaminação do solo. Você pode utilizar alimentícia, às vezes até matadouros. Exatamente. Né? Então você protege o piso e você evita isso aqui. Ele não. Porque está sempre em constante lavagem, né? Tem que estar lá constantemente efetuando a descontaminação de produtos. Aí não oferece até um risco pro operador que está... Ou ambientes que estão sempre com o piso molhado, então você utiliza esse material. Aí imaginei até chão de frigorífico, batedouros. Algumas partes, sim. Eu não trouxe aqui, eu esqueci,
Mas falando nessa parte de, por exemplo, sala limpa, né, que são frigoríficos, até salas médicas, sala de cirurgia, existe uma linha da Rushlin, são chapas de PVC, chamada Troblock. Né? Esse material ele tem uma nanotecnologia que ele tem ação bactericida, então ele não, a sujeira não gruda, você consegue fazer a higienização muito, muito fácil. Então, para a indústria alimentícia, para a sala médica, para a sala limpa de equipamentos eletrônicos, você consegue fazer a aplicação. Agora, falando em outra linha de material, esse aqui é o material Foam Light. É um material que visa, é um material expandido, é um polipropileno e polietileno expandido, que é para realmente onde você precisa de uma chapa leve. Você precisa da resistência química, por exemplo, só que você precisa de uma chapa leve. Aqui é salvar peso, né? Então aqui, ó, olha como é que é. Ele é expandido. Então a gente sai, o polipropileno a gente fala na casa dos 0,9 gramas por decímetro cúbico. Esse aqui é 0,65 gramas por decímetro cúbico. Nossa. Então, tampa de equipamento, divisória de banheiro, janela, porta. Cara, Então ele tem a camada superior e inferior, que é fechada, né? Rígida. Exatamente. E a parte interna aí, a gente, parece as bolinhas de ar. É aerado, exatamente. É um material expandido. Ó, esse aqui é outra cor e esse tem o acabamento lateral. Olha. Esse aqui tem a superfície cubic. Olha que legal. Isso aqui, ó, todos esses são polipropileno. Esse aqui é polietileno. Esse aqui, ó, para a indústria alimentícia, esse é o FG, já é Food Grade. Então esse aí já é desenvolvido para a indústria alimentícia. Olha. Então, um exemplo de aplicação desse material são aqueles estojos ou hard case para transporte de equipamento médico, instrumento de música. Ele é leve, ele é resistente, ele é sustentável, né? Então, ao invés de usar madeira, que é pesado, que não é sustentável, enfim, que é não menos pode sustentável tomar que o chuva, porque já começa exatamente, a aderir a umidade. Exatamente. Então, esse seria mais uma especialidade, né, da Rushlin. Então, aqui realmente é o ganho de peso, né? Você eliminar peso você consegue do pegar a propriedade do material e reduzir o peso dele. Muito utilizado também para você montar mobília dentro dos carros. Por exemplo, uma van que tem uma oficina, né? Então você consegue fazer as divisórias, os móveis dentro com esse material. Até uma ambulância. Motorhome, ambulância. Motorhome. O que mais? Oficinas. Então tudo isso você consegue fazer. E aí onde a imaginação conseguir chegar, onde você conseguir aplicar esse material. No carro, por exemplo, você elimina muito peso. Ele é muito mais leve que a madeira. É verdade. Né? Em vez de usar, às vezes, um MDF. E ele é muito mais durável que a madeira também. Resistente a A madeira ela pode expandir no calor. Exatamente. Também, expandir, retrair. Exatamente. Isso aí é muito mais durável. Outro que eu trouxe para exemplificar aqui é esse sanduíche, né? Isso aqui é uma chapa que foi desenvolvida para fabricação de equipamentos, para tanques. Né? O objetivo dessa chapa é diminuir o reforço metálico que os fabricantes utilizam. Que ela já é a estrutura dela mesma. Exatamente. Né? Então você vai eliminar aí a... Exatamente. Então, assim, onde você confecciona um tanque com chapa de até 25 milímetros que você precisa de reforço metálico, com essa chapa você não vai precisar... O mesmo tanque você não precisa de reforço metálico. Então, isso te dá uma possibilidade de construir equipamentos maiores com menos reforço metálico. Ou eliminar até, né? Ou eliminar, dependendo do tamanho. Da litragem, né? Exatamente. E você pode utilizar para outras aplicações também. Eu já tive consulta do pessoal que revestia um piso com isso daqui. É verdade, ó. Que ele é bem resistente. A resistência mecânica bem alta. Que ele tá com o quê? Uns 50 milímetros. Já temos 5 centímetros aqui, ó.
50 milímetros. Exatamente. Yeah. E é leve, exatamente. E aí consegue trazer as propriedades do material, a resistência, sem ter que criar uma estrutura metálica. Exatamente. Então, para equipamentos, para fabricante de equipamentos industriais, tanques, reservatórios... Porque tem alguns reservatórios que eles fazem aquelas estruturas internas, né, para ele evitar... Ou aquela estrutura externa, né, que é metálica revestida com plástico. Isso, um esqueleto externo. Exatamente, né? Exato. Então você consegue, dependendo do tamanho, eliminar ou reduzir o reforço. Né? Que isso daí tudo vai reduzindo o custo final do tanque em si, né? Exato. E aumenta a vida útil do tanque, né? Sim. Você consegue fazer um equipamento mais eficiente, né? Mais leve, porque o aço está sujeito a uma infiltração, a uma oxidação, sim. E sendo 100% plástico. Dependendo, às vezes, do produto químico que está ali, ele vai agredir. Exatamente. Então, esses são alguns exemplos, né, de especialidades que a Röchling desenvolveu ao longo dos anos para atender as solicitações dos clientes. Se a gente continuar falando, se a gente for passar família por família de material, item por item, a gente vai ficar aqui uma semana. Aqui é uma infinidade, exatamente. Né? Então, porque além de ter muitas diversificações de materiais, dentro de cada material tem aquele que tem os aditivos, para, como a gente viu do PIC, né? Então, são muita informação que a gente tem aí. Sim. Então, eu trouxe esses daqui que são os mais... que eu acho que que a gente consegue encontrar aplicação no mercado brasileiro, né? E a ideia disso é mostrar para o mercado que ele pode buscar uma solução plástica que provavelmente para a situação dele, a solicitação dele, há uma solução já desenvolvida e que só falta o acesso. Então a gente está aqui para fazer essa ponte entre a solicitação do cliente, né, e ajudar o material aí desenvolvido, o material correto. Exatamente. Trazer a solução, né? O cliente precisa de um auxílio aí, a gente está sempre trazendo uma solução. E por outro lado, para a gente que é fornecedor, produtor, revendedor, a gente abrir a mente para a gama de material que existe, porque às vezes a gente recebe uma consulta e por falta de conhecimento a gente deixa passar uma oportunidade. Sim. Então, não, mas peraí, uma vez o Rodrigo falou que tem um material que pode ser aplicado para isso. Peraí, deixa eu ver com ele se pode ser um material plástico. Então você começa a aumentar, o seu funil, você aumenta o seu funil, né? Você começa a captar mais possibilidades de clientes, né? Você consegue mais clientes em potencial. Com certeza. E às vezes aquele cliente que está com aquela situação, às vezes com algum, entre aspas, um problema, né? Fala, poxa, eu não estou conseguindo resolver isso aqui. Aqui nessa mesa a gente tem aí todas as soluções possíveis para resistência mecânica, até na questão da resistência eletrostática, né? Resistência química. Nossa, mas aqui na minha indústria eu trabalho com um produto químico que é muito agressivo. Aqui a gente consegue ter material aí em parceria com a Röchling para atender aí perfeitamente vocês aí. Basta a gente só ter esse conhecimento para qual que é a finalidade. A gente consegue juntos aí trabalhar para trazer um material mais adequado. É isso aí. Não, beleza. Então, Rodrigo, muito obrigado aí pela aula. Imagina. Como sempre, é bom estar recebendo você. Hoje, nós que estamos aqui na sua casa. Exatamente. Hoje, a Röchling que tem o prazer de receber a Luke aqui, um dos maiores parceiros nossos aí no mercado brasileiro. E volte sempre. Poxa, muito obrigado aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Então, até o próximo Lookcast.